Então vamos lá, pessoal, fazer um problema de gravitação na aula de hoje, tá? O problema é o seguinte: sobre a gravitação clássica, considere as afirmativas a seguir. Então vou ler para vocês as afirmativas e a gente vai analisar uma até chegar na opção correta, né, para gabaritar essa questão. Então, o primeiro item: a energia potencial gravitacional de um satélite artificial orbitando a Terra é negativa e diminui nos casos em que o satélite cai em direção ao nosso planeta. Então, está dizendo que a energia potencial gravitacional de um satélite artificial, né, é negativa e que ele vai diminuir, né, que vai ficar cada vez menor à medida em que o satélite se aproxima da Terra. Ok. 2. Se a Terra não realizasse o movimento de rotação ao redor de si mesma, o dia duraria 1 ano. Item 3. O cubo da distância média de um planeta até o Sol é proporcional à raiz quadrada do tempo necessário para esse planeta realizar uma volta em torno do Sol. Isso aqui envolve, né, a terceira lei de Kepler. Vamos ver se isso aqui é o enunciado correto, né, da terceira lei de Kepler. E o quarto item: a força gravitacional do interior da Terra aumenta à medida que nos aproximamos do seu centro. Okay? E pede para você marcar quais são os itens, né, verdadeiros. Tá? Então vamos lá, vamos começar com o item 1. Tá? O item 1 diz: a energia potencial gravitacional de um satélite artificial orbitando a Terra é negativa e diminui nos casos em que o satélite cai, né, ou seja, se aproxima da superfície do nosso planeta. Tá? Então, está aqui a equação, tá, que nos dá a energia potencial gravitacional. Você tem aqui a massa de um satélite artificial, tá? Um corpo qualquer que está orbitando a Terra. Né? Pode estar na superfície da Terra ou pode estar a uma determinada distância da superfície. De fato, o que vai importar, né, para a gente é a distância que esse corpo, né, no caso do item 1 é o satélite, a distância que o satélite está do centro da Terra, tá? Que está sendo representado por esse R, né, essa variável R aqui no denominador. Então você tem que a energia potencial gravitacional do satélite em relação à Terra é menos constante gravitacional, massa da Terra, tá? M maiúsculo, massa do satélite, M minúsculo, dividido pela distância do satélite ao centro da Terra, tá? Esse R. E aqui a gente pode ver o que acontece, né, graficamente. Se você pegar essa equação e você fizer um gráfico, no caso aqui é o gráfico de uma massa, tá? Eu coloquei uma massa de 1 kg e você tem, né, e a outra massa M, aí você vai utilizar os dados da massa da Terra, né? Esse pontilhado aqui na vertical mostra exatamente o ponto em que o satélite tocaria a superfície da Terra. Tá? Aqui exatamente o Rzinho, né, ali no denominador é exatamente no ponto onde você tem raio da Terra. Tá? Então o que é que acontece? Se ele está a uma determinada distância, né, aqui como é o raio da Terra seria a superfície. Tá? Se ele está a uma determinada distância da superfície, né, ele vai se afastando da superfície da Terra, o que é que acontece? Os valores de energia potencial gravitacional eles são todos negativos, tá? Porque a gente tem aquele sinal menos ali, né, na energia potencial gravitacional. Sendo que quando ele vai se afastando, quando ele está cada vez mais distante da superfície da Terra e, consequentemente, também, né, do centro da Terra, a gente tem valores que são cada vez menos negativos. Né? Você vê aqui que se eu andar, né, para cima, eu tenho valores que, em módulo, né, se eu pegar os valores, eles estão diminuindo, mas eles são negativos. Então, na verdade, eu estou aumentando a minha energia potencial gravitacional à medida em que eu me afasto, né, da superfície da Terra. Se o satélite, né, ele está fazendo o sentido contrário, ele está se aproximando, está caindo em direção da superfície, o que é que está acontecendo? A energia potencial gravitacional dele vai ficar cada vez menor. Tá? E vai ser o menor valor exatamente quando ele chega aqui na superfície da Terra. Então, o item A que diz: a energia potencial gravitacional de um satélite artificial orbitando a Terra é negativa, correto, e diminui nos casos em que o satélite cai em direção ao nosso planeta. Perfeito. O item 1 está correto. O item 2 diz: se a Terra não realizasse o movimento de rotação ao redor de si mesma, o dia duraria 1 ano. E aí a gente precisa, né, se a gente elimina, no caso da Terra, o movimento de rotação, a única coisa que vai sobrar, né, para fazer uma diferença
de dias e noites seria o movimento de translação da Terra. E aí a gente tem que se lembrar com relação ao que acontece quando a gente tem a órbita da Terra em relação ao Sol e a inclinação do eixo da Terra com relação ao plano em que essa translação acontece. Tá? Então, eu coloquei aqui, o eixo de rotação da Terra mantém uma inclinação aproximadamente constante em relação ao plano da eclíptica. O que é o plano da eclíptica? Né? Olha essa figura aqui. Imagina que eu estou observando, né, que você tem a Terra, aqui você tem o Sol, e esse plano aqui, tá, esse plano que está sendo mostrado, é como se eu estivesse observando a translação da Terra de cima, tá? Vendo o plano em que a órbita da Terra ocorre em relação ao Sol. É isso que a gente chama de plano da eclíptica. Se eu tiver uma reta normal, tá? Uma reta perpendicular ao plano da eclíptica, o eixo de rotação da Terra faz aproximadamente, tá? 23,5 graus, com esse vetor normal, esse vetor perpendicular ao plano da eclíptica. A gente tem uma inclinação do eixo, né? Do eixo de rotação da Terra com relação ao plano da eclíptica. É essa inclinação que permite que a gente tenha as estações do ano, tá? As estações do ano. Porque enquanto em um período do ano você vai ter um dos hemisférios, né, mais inclinado em direção ao Sol e o outro mais inclinado na direção de se afastar do Sol, tá mais distante da incidência de raios solares, quando você tem 6 meses depois, né, coloquei aqui numa posição 180 graus diferente desse outro, o que é que você tem? Esse mesmo hemisfério aqui, que ele estava mais inclinado com relação aos raios do Sol, nesse ponto, agora ele vai estar mais inclinado em direção a receber, né, uma maior intensidade desses raios, tá? Desses raios solares. Então é por isso que você tem, em uma diferença de 6 meses, você tem a diferença entre verão e inverno. Claro que vai depender do hemisfério que você está. Tá? Mas é exatamente essa questão de verão e inverno que, se a rotação da Terra não acontecesse, iria de fato determinar a duração de um dia. Tá? Você iria ter situações, se a Terra não realizasse o movimento de rotação, tá? Você ia ter uma situação onde esse lado aqui, pensa nessa situação aqui, né, da direita. Nesse caso aqui, toda essa parte da Terra, se a Terra não girasse, né, ela estaria no escuro, tá? Estaria no escuro, enquanto toda essa parte aqui estaria recebendo os raios solares. Então, essa região ficaria completamente de noite, tá? E essa daqui totalmente de dia. Isso iria perdurar durante vários meses, né? Até você chegar nessa outra situação onde se inverte, tá? Essa região aqui, que nesse caso, com relação ao Sol, está à noite, né? Nesse caso aqui, 6 meses depois, ela está recebendo os raios solares, ela está de dia. Enquanto que essa região aqui está de noite, que é exatamente essa mesma região que nesse ponto aqui estava de dia. Então, de fato, se a Terra não realizasse o movimento de rotação em torno de si mesma, o dia duraria 1 ano. Por quê? Porque exatamente o que iria determinar o dia e a noite seria exatamente essa questão das próprias estações do ano. Quanto é que demora para que as estações do ano se completem, né? Exatamente 1 ano. E era isso que ia determinar a duração de um dia, caso a Terra não realizasse seu movimento de rotação. Então, o item 2 também está correto. Até agora, 1 e 2 estão corretos. Item 3, tá? Vou ler para vocês. Se vocês quiserem ver, né? Vocês voltam aí no vídeo, né? Para ver os itens. Item 3 diz o seguinte. Diz que o cubo da distância média de um planeta até o Sol... O cubo da distância média, tá? Eu estou representando aqui a distância média por R, né? Então, aqui está R ao cubo, né? É proporcional à raiz quadrada do tempo necessário para esse planeta realizar uma volta em torno do Sol. Essa alternativa está errada, tá? Porque o que a terceira lei de Kepler diz é que o cubo da distância média de um planeta até o Sol é proporcional, tá, ao período, né, ao tempo que demora para o planeta completar uma volta em torno do Sol, tá? Completar uma órbita ao quadrado. Então é proporcional ao período do planeta ao quadrado e não a raiz quadrada desse tempo, né? Que seria a raiz quadrada do período do planeta.
Então, a alternativa 3 está errado, porque o raio médio, o cubo do raio médio, né, é proporcional ao período ao quadrado e não à raiz quadrada do período. Tá? E se você quiser saber qual é a constante de proporcionalidade, né, que relaciona essa distância média do planeta até o Sol com o tempo que demora para ele completar uma órbita, né, que relaciona r ao cubo com t ao quadrado, a constante de proporcionalidade é essa daqui. Tá? Envolve constante gravitacional, massa do Sol dividido por 4π ao quadrado. Ok? Então, o item 3 está errado. Item 4 diz o seguinte: a força gravitacional no interior da Terra aumenta à medida que nos aproximamos do seu centro, né? À medida que nos aproximamos do centro da Terra. Então, se você trabalhar com a equação da força gravitacional para obter a equação que funciona para o interior da Terra, tá? O que é que a gente sabe para pontos no exterior da Terra? No exterior da Terra, você tem uma dependência da força gravitacional que ela é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado, a distância do objeto, né? do corpo que você está trabalhando, você está considerando 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre a distância ao quadrado. Quando você está no interior da Terra, você tem que considerar um pequeno detalhe, tá? Quando você está no interior da Terra, você tem que desconsiderar toda a massa que está fora do raio onde você está considerando no interior da Terra. Por exemplo, eu estou a uma distância que é 0,4, né, 40% do raio da Terra. Tá? É a minha distância com relação ao centro, né, ao centro da Terra. Então, todo o resto da massa que está fora, né, dessa casca esférica que tem raio de 0,4 raio da Terra, tá? Ela tem que ser desconsiderada, porque ela não vai contribuir para a força gravitacional naquele ponto. Então você tem que considerar, quando você está no interior da Terra, não só a sua distância para o centro da Terra, mas também você tem que desconsiderar a massa que está fora daquela casca esférica da posição onde você se encontra. Tá? Então quando você trabalha essa equação, você vê o seguinte: você vê que a força gravitacional ela vai ser proporcional à sua distância r para o centro da Terra. Tá? E o resto aqui você tem constantes, né? Constante gravitacional, massa da Terra, massa do corpo que você está querendo saber, né? A força gravitacional sobre ele, dividido pelo raio da Terra ao cubo. Então isso aqui é um valor que vai ser constante para uma massa qualquer, né? E a força gravitacional sobre essa massa vai ser proporcional à distância que ela está do centro da Terra. Se eu estiver exatamente no centro da Terra, então Rzinho vai ser 0 e a minha força gravitacional no centro da Terra é exatamente 0, tá? Porque eu não englobo massa nenhuma, né? no centro da Terra. A partir do momento que eu vou me afastando do centro da Terra, aí eu tenho uma casca esférica que vai englobar alguma massa, então eu tenho força gravitacional. Se você quiser ver essa equação aqui, né, do ponto de vista gráfico, ela acontece assim. Então você tem, né, aqui eu considerei para um corpo de 1 kg. O que acontece exatamente quando você está a uma distância r igual a 0 do centro, né? Você está exatamente no centro. A força gravitacional é 0. E aí ela vai aumentando proporcionalmente à sua distância do centro da Terra. Vai aumentando linearmente, né? Um gráfico, né? Uma equação do tipo reta, né? Tá? Vai aumentando linearmente até você chegar na superfície da Terra. Quando você chega na superfície da Terra, né, a gente sabe exatamente qual é a força gravitacional sobre um corpo de 1 kg. Né? É 9,8 newtons. Exatamente o que você vê aqui. Né? Se você projetar esse ponto aqui no nosso eixo vertical, você vai ter algo que é 9,8 newtons, porque a gente sabe, né, o peso de um corpo na superfície da Terra, massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é 9,8, massa de 1 kg vai dar 9,8 newtons. E aí, depois que você chegou na superfície da Terra, se você continuar se afastando, e aí a força gravitacional ela vai começar a cair com a relação, né, de 1 sobre r ao quadrado. Vai ter um decaimento que está relacionado, né, com a relação de que força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então você vai ter aqui um decaimento com 1 sobre r ao quadrado, tá? À medida que você vai se afastando cada vez mais aqui da superfície da Terra. Então, o item 4, né, diz que a força gravitacional no interior da Terra aumenta à medida que nos aproximamos do seu centro. Claro que não, tá? À medida que nós nos aproximamos do centro, a força gravitacional vai caindo até no centro da Terra ser 0.
então o item 4 está errado, tá? Os únicos itens certos é o item 1 e o item 2, então o gabarito dessa questão é a letra A. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima!